Aleluia. Coloque a sua mão aqui no seu coração. O Espírito Santo habita dentro de você, amém? Então, Espírito Santo, nós pedimos, o Senhor que habita dentro de nós, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, que possamos, Senhor, não somente ouvir, mas ouvir e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lu, faz favor, coloca aqui Salmo 40, verso 1, mas na versão Passion. Isso. Essa é uma versão. A Rebeca, há uns meses atrás, ela pregou, né, sobre esperar, e ela usou exatamente essa versão, que marcou muitas pessoas. Muita gente, quando vai estar esperando alguma coisa, fala, esperei mais um pouco. E o salmista escreveu, esperei e esperei mais um pouco, pacientemente, sabendo que Deus me ajudaria. Então, finalmente, ele se abaixou e ouviu o meu clamor. Amém? Na versão NVI, diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, hoje, a palavra é exatamente sobre isso, sobre esperar no Senhor. Eu acredito que se eu colocar, se for falar assim, levante a mão, quem está esperando no Senhor. Talvez alguns vão levantar as duas mãos, os pés, subir na cadeira, né? Porque eu creio que a maioria de nós, e eu faço parte desse time, de que está esperando algo, né? Uma promessa do Senhor se realizar. Então, essa espera que fala aqui no Salmo, ela não se relaciona somente ao tempo, mas ela também se relaciona em confiar naquele que vai responder aquilo que você está esperando. Então, o significado da palavra esperar, se você for buscar num dicionário, esperar significa estar ou ficar à espera de, aguardar. Esse é um ponto. O outro significado que está no dicionário é ter esperança em, contar com. Com quem eu estou contando? Em quem eu estou tendo esperança? Então, esperar, todos nós vamos esperar o tempo, porque o tempo vai passar. Então, todos nós vamos esperar. A questão é, em quem nós estamos esperando? Quem vai nos ajudar? Com quem nós podemos contar? O Davi, nos salmos anteriores, Salmo 37, 38 e 39, Davi estava esperando que o Senhor viesse intervir sobre a vida dele, sobre uma situação que ele estava passando, e ele estava esperando a resposta da oração. Então, foi Salmo 37, 38, 39, Davi falando das suas dificuldades. E aí, quando chega no Salmo 40, ele fala, esperei mais um pouco. Esperei sabendo que o Senhor iria me atender. E essa resposta que nós esperamos, nem sempre é a resposta que nós queremos. Muitas vezes, não são poucas, muitas vezes, quando o Senhor vem com a resposta dele, não é aquilo que a gente queria, mas é o melhor para nós, porque ele sabe o que é melhor para nós. Nem sempre vem no tempo que nós esperamos que venha, mas vem no tempo perfeito, porque o plano dele é perfeito, o plano dele é um plano sábio, e ele vai nos resgatar, ele vai nos ajudar. E até que ele venha, até que venha essa resposta,
O que nós devemos fazer? Nós devemos esperar. Esperar em quem? No Senhor. Esperar com confiança. Ter um coração cheio de fé. Com a certeza de que Ele vai responder. Com a certeza de que nós esperamos naquele que tem o melhor para nós. Mas isso é fácil? Não. Se alguém achar fácil, depois me conta, tá? Me conta, né? Ensina para nós. Por quê? Esperar em relação ao tempo é difícil, muito difícil. Principalmente nós que vivemos na geração do agora. Nós vivemos na geração do agora. Nós queremos tudo para agora. Ontem eu pude ver aqui um pedacinho, né? Ou eu consegui ver alguns pedacinhos das palavras que estavam sendo ministradas para os homens. E o Camilo falou sobre isso. Foi à noite que você falou? Sobre esperar, porque hoje, até se a gente vai no restaurante, a gente tem que ser atendido na hora. Eu, particularmente, eu não tenho paciência, olha que feio, para ir como é que chama? À la carte. Porque eu vou ter que sentar, eu vou ter que fazer um pedido. E eu sei que a pessoa... E aí eu já começo na minha mente, nossa, será que o arroz já está pronto? Se eu for pedir nós gostamos muito de bife à parmegiana. Se eu for pedir um bife à parmegiana, gente, para fazer um molho gostoso vai demorar. Para preparar essa carne vai demorar muito. Mas tudo bem, vamos lá. Então, é assim, ocasiões super, super, super especiais que a gente vai, não é mesmo, Camilo? Sem contar que é bem mais caro, né? E aí você chega num restaurante, né, que é servido por quilo, você chega, está tudo pronto, você vai lá, olha que maravilha. Vocês lembram um tempo atrás, eu não vou fazer propaganda, não vou falar o nome, mas tinha um desses fast food que você pedia um lanche e era assim, você vai ser atendido, se não me engano, isso é meio antigo, em 3 minutos. Se não ficar pronto em 3 minutos, você pode reclamar. Não sei se recebia o dinheiro, sei lá, não lembro direito. Não, né? É isso, é esse mesmo. É esse mesmo. E a gente ia assim, uau, 3 minutos, gente, algo ficar pronto em 3... Olha que coisa... Essa é a nossa geração. E aí, vocês sabiam que o Brasil, ele lidera são poucas as estatísticas que nós estamos em primeiro lugar, infelizmente. Mas existe uma que o Brasil está em primeiro lugar. Olha que maravilha. Vou contar para quem não sabe. O Brasil ele está em primeiro lugar em países com pessoas mais ansiosas do mundo. Vocês sabiam disso? Olha que triste. Com tanta coisa para a gente liderar, nós vamos liderar justo no país das pessoas mais ansiosas do mundo. E, infelizmente, talvez aqui, nesse salão, nós temos pessoas que fazem parte dessa estatística. Porque nós queremos tudo. O que é a ansiedade? É a preocupação em excesso com o futuro. A gente não vive o presente. Então, nós não temos paciência para viver o presente. Nós estamos aqui já pensando no futuro. Muita gente está aqui agora pensando com a sua cabeça nos seus problemas, pensando que quando chegar em casa vai precisar preparar o almoço que não deixou pronto, ou então vai ter alguém te esperando. Sabe, talvez você esteja aqui, mas a sua mente não está aqui. Você está preocupado que amanhã é segunda-feira e você não tem o trabalho, ou então amanhã é segunda-feira você vai ter muito trabalho. Esse é o ser humano. E aí, quando a gente fala em esperar no Senhor, esperar num tempo, é muito difícil. Agora, e quando eu falo... ainda tem a tal da inteligência, a IA. Vocês conhecem?
Vocês são amigos da IA, a inteligência artificial. Seu melhor amigo, se eu quiser, vamos supor que eu chegue lá para a IA, a inteligência artificial, e digite lá: prepare para mim uma mensagem para eu pregar hoje no culto sobre esperar no Senhor. Vem a mensagem pronta. Uau! Não, uau. Não, uau. Eu não precisei estudar. Eu não precisei buscar, porque ela vai me dar até os versículos bíblicos. Eu não preciso fazer nada. Aí lá em casa tem um certo conflito, né? Porque eu tenho lá em casa a família que é do TI, que é da parte de informática, que é da tecnologia da informação. Então tem lá o Mateus, tem o Camilo, ele não faz isso, tá, gente? Ele não monta mensagem lá. Mas não é isso, nem o Mateus. Mas eles gostam. Olha lá, o Mateus já falou assim. Mas eles gostam, né? E eu sou a que sou contra. Então, assim, eu me acho na época da caverna, quando eu estou... esse dia, uns meses atrás, a gente estava indo no carro, estava eu, Camilo, Diana e Lence, e a gente discutindo sobre inteligência artificial, e eu falando, gente, mas isso é um perigo, porque daqui a pouco a gente não precisa pensar. Eu descobri algo agora, olha só como é perigoso. Eu descobri algo que se eu pegar lá o meu tradutor, e eu tenho algo aqui em inglês, e aí, estou com preguiça de pensar, não vou nem tentar traduzir isso aqui. Olha que legal. Eu venho com a minha foto, com a foto do tradutor. Uau, ele já aparece em português, gente, para que eu vou estudar inglês? Eu descobri essa semana, já fiquei preguiçosa nisso aí. Já era. Antes não soubesse. Agora que eu sei. Então, tudo isso é importante, né? A tecnologia, não estou falando contra a tecnologia, estou sim, vai. Mas é importante, tá? Mas nós temos que tomar cuidados. Porque vivemos nessa geração do quanto mais rápido, melhor, quanto mais fácil, melhor. Isso está nos deixando preguiçosos, e aí a gente não tem tempo, a gente não tem paciência para esperar no Senhor, para esperar o tempo determinado por Ele, porque Salomão escreveu lá em Eclesiastes 3, verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu e da terra. Então, para eu entender que há um tempo para todas as coisas, eu tenho que entender que eu preciso esperar. E como que eu vou esperar? Vou esperar no Senhor. E aí existe o segundo significado do esperar, que é no sentido de ter esperança em contar com. Também é difícil, pois não está sob o nosso controle. Nós vamos ter que deixar o controle nas mãos do Senhor. E isso vai mexer com a nossa independência. De depender, esperar dependendo. Então, é difícil, porque esperar é esperar dependendo no Senhor. E nós gostamos de ser independentes. E quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi, ele soube muito bem esses dois tipos de espera. A espera no tempo e a espera no Senhor. Davi era jovem e foi ungido rei. O profeta Samuel chegou até a casa do pai de Davi e ungiu. Mas como assim havia um outro rei? Naquele momento, Davi não estava se tornando rei, mas ele recebeu uma unção. Ele já sabia que ele seria rei. Só que entre essa unção e ele reinar sobre Judá, foram 13 anos. E depois disso, foram mais 17 anos para ele ser coroado rei sobre Israel. Então, ao todo, foram 30 anos, mais ou menos, entre
a unção que ele recebeu do profeta Samuel, ali onde ele foi ungido e recebeu uma promessa sobre a vida dele. Mais ou menos 30 anos até o dia que essa promessa se cumpriu. Nesse período, Davi passou por muitas dificuldades, por muitas aflições, que não dá tempo aqui da gente falar sobre toda a história de Davi, mas houve uma espera. E Davi aprendeu a esperar, tanto com relação ao tempo, como com relação a esperar no Senhor. A depender 100% no Senhor. E aí, quando a gente vê lá, Eclesiastes 3:1, que há um tempo para todas as coisas, nós conseguimos entender. Será que nós estamos entendendo e praticando o Salmo 40, verso 1, de esperar com confiança? Não só esperar, mas depender do Senhor? Se a gente for olhar na Bíblia, são muitos, muitos os exemplos. Eu escrevi alguns aqui. Eu lembrei de Noé. Noé, ele tinha mais ou menos, aí a nossa mente talvez não vai entender, porque vivemos um tempo muito diferente, mais ou menos 600 anos na época do dilúvio. A Bíblia não fala quanto tempo durou a construção da arca. Entre o Senhor falar, Noé, você vai construir uma arca, vai ser assim, 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 assim. Virá um dilúvio, você vai entrar nessa arca com a sua família. Né? A gente olhando assim, a gente lendo, passou rápido, né? A gente lê. Só que foram anos. Anos. Alguns calculam 200, a gente vê lá 100 anos, mas ninguém fala com certeza. Mas foi fácil para Noé? Será que foi desafiador para Noé? Né? Desafiador em construir algo que... Como será que foi ali em volta dele, as pessoas? Você está esperando o quê? Você está construindo o quê? Você é louco. Mas lá em Gênesis, capítulo 6, verso 9... Quando começa a falar de Noé, diz assim, esta é a história da família de Noé. NVI, tá? Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Esse era Noé. Um homem que andava com Deus. Então, a dependência de Noé estava no Senhor. Por mais desafiador que tenha sido, ele conseguiu concluir a sua tarefa. O Evangelho, ele narra uma história, né, dentre as muitas histórias dos Evangelhos, de uma mulher que estava com fluxo de sangue. Havia 12 anos. As mulheres podem imaginar o que essa mulher sofreu fisicamente, emocionalmente. Ali, para aquela época, ela era impura. Essa mulher, ela visitou médicos, ela gastou todo o seu dinheiro. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 5, verso 25. E ela ouviu falar de Jesus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Então, essa mulher, ela esperou em Jesus.
ela confiou em Jesus. Quando ela ouviu falar, ela falou, eu vou tocar. E quando ela tocou, ela foi curada. Na hora. Mas é sempre assim? Não é. Muitas vezes, essa cura passa por um processo. Aí a gente vê aqui e pensa, puxa vida, mas aquela mulher, ela foi curada instantaneamente. Mas ela já estava esperando há 12 anos. E muitas vezes nós precisamos esperar e depender no Senhor. E Jesus, depois, qual foi ali o contexto? Jesus saiu do barco, ele estava no meio da multidão, veio um homem chamado Jairo e pediu para Jesus que fosse até sua casa, para que curasse sua filha, que estava enferma gravemente. E eles estavam indo no meio da multidão, essa mulher tocou, e Jesus, ele parou para atender aquela mulher. Agora, vocês imaginem a cabeça de Jairo, quando ele está ali, no meio daquela multidão, com uma urgência, porque a filha dele estava morrendo, a urgência de Jairo, e ele tem que esperar Jesus, se virar e perguntar, quem tocou em mim? Mas como assim, mestre? Olha quanta gente está aqui ao seu redor. Não, alguém me tocou de forma diferente. Jesus parou para atender aquela mulher. Imagina Jairo. Esperando que Jesus fale, né? Vamos logo, Jesus, a minha filha, eu preciso, Jesus, eu preciso. Imagina a dor desse homem. Porque ali, a dependência desse homem estava em Jesus. Ele sabia que a única resposta para aquela doença da sua filha era Jesus. E ele precisou esperar. Ah, mas foram só alguns minutos. Alguns minutos para quem estava na situação daquele homem é desesperador. É desesperador. Mas Jesus atendeu aquela mulher, foi na casa de Jairo, orou pela menina e a menina ressuscitou. Jesus fez o trabalho, o milagre aconteceu. E Ana, a mãe do profeta Samuel. Quanto tempo aquela mulher esperou para ser mãe? E um dia ela foi até o templo, ela se derramou ali, ela chorou. Ela orou. Porque ela sabia que o seu milagre só poderia vir de uma pessoa. E o Senhor ouviu a oração de Ana. E no ano seguinte, ela estava com seu filho, levando seu filho para o templo. Ela não apenas gerou um filho, mas Ana gerou o profeta Samuel. Esperar no Senhor. Então, por que eu estou... Como que essa palavra sobre esperar surgiu? É algo que o Senhor tem ministrado muito sobre a minha vida. Quem estava aqui no Congresso de Mulheres? Muitas mulheres. Vocês lembram que a pastora Natália, no Congresso de Mulheres eu estava muito gripada, e foi uma gripe assim que, como se tivesse sugado toda a minha energia. Eu ia pregar, aí eu vi que eu não tinha condições. Na sexta-noite eu falei para a pastora Natália, esposa do pastor Davi, se ela poderia ministrar a palavra no meu lugar no dia seguinte. Ela disse que sim, ela preparou uma palavra maravilhosa. E aí, acho que foi no final da palavra, ela disse que Deus tinha dado uma palavra profética, e ela chamou aqui as pastoras,
E essa palavra profética seria em cima de algumas mulheres da Bíblia. Mulheres que o Senhor tinha mostrado para ela. Então, ela falou de Maria, irmã de Lázaro, Maria, mãe de Jesus, Débora, Miriam, Esther e Sara. E eu estava lá no fundo, tinha acabado de pegar um copo de água. Quando ela falou Sara, eu falei assim, essa sou eu. Eu não acredito. Né? E foi. Aí ela falou assim, e eu ainda perguntei para o Senhor, tem certeza? Pensei, sou eu. Aí então, pastora Mariette, sou eu. Vamos lá. Aí eu orei aqui com a pastora Mara. Bênção, glória a Deus. E depois ela falou assim, agora eu quero chamar as mulheres que se identificam com Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Uma multidão de mulheres. A multidão. Sara. Cadê Mara? Uma ou duas, né? Foi uma. Está aqui. Ela está aqui. Aí a gente olhou assim, ninguém quer ser Sara. Quem quer ser Sara? Teve filho com 90 anos. Quem que quer esperar tanto assim? Né? E por quê, né? Eu sabia que era eu, porque aqui a maioria que está aqui conhece quais são os meus sonhos. Eu não vou repetir aqui meus sonhos, né? E mais um ano se passou, e esse sonho não vai se concretizar. Mas, pastora, o ano nem acabou. Pois é. Mas eu preciso de um milagre. Mas, além do milagre, existe toda a parte burocrática para que esse sonho se concretize. E dentro dessa parte burocrática existe uma data que me persegue, que é 30 de agosto. Se até 30 de agosto tudo não estiver pronto, esse sonho para o ano que vem. E para preparar tudo isso, vai tempo e vai dinheiro. E aí um dia eu sentei e falei, agora vamos colocar no papel. Quanto que eu preciso? 2 milhões. Só isso. Se tiver algum doador aqui, eu estou aceitando, tá? E aí, amém? E aí eu tinha lá toda feliz, né? Vamos colocar nosso apartamento de Ubatuba à venda, porque vendendo a gente consegue. Aí quando eu vi, não é nem a metade desse valor, meu apartamento. Mas, enfim. E aí, desde lá do começo, quando eu comecei a planejar, comecei a sonhar, eu sempre falei, né, talvez pela idade. Aliás, 59 essa semana. Então, até 90 faltam, né? Aí eu comecei a falar, Senhor, eu me sinto, né, como Sara, porque estou gerando, né, no começo, isso no começo, tá? Estou gerando como Sara, na velhice. Uau! Só que já tem 5 anos. Uau! Ah, não, Senhor. Sara, não. Ah, não. Sara foi mãe com 90, Senhor. E onde está a minha energia para trabalhar nesse sonho? Porque eu vou trabalhar muito. Esse negócio é um negócio que dá trabalho. É para o reino de Deus? É para o reino de Deus, mas dá trabalho. Então, poxa, Jesus. E aí? E aí? E aí? Espera, espera, espera. Porque a palavra que eu tenho é o sonho de Deus, mas não vai ser do seu jeito. Ah, obrigada. Hein? E nem no seu tempo. Ou seja, espera.
É fácil? Não é fácil. Quem aguenta os meus momentos, né? É o meu marido. Pacientemente, né? Pacientemente. As minhas crises, né? Porque agora eu estou podendo falar tranquila, sem chorar. Não vai dar tempo para o ano que vem. Tudo bem. Estou aqui, expondo o meu coração. Agora eu consigo. Mas já foram momentos em que eu já chorei. Eu já tive momentos o ano passado em que eu enterrei. Eu já tive momentos em que eu desenterrei o sonho. Agora eu não desenterro mais, o sonho está aqui. Mas em que momento vai acontecer? Eu não sei. Não sei. Mas eu vou fazer o quê? Esperar. A única certeza que eu tenho é que a minha dependência para que esse sonho se realize está no Senhor. A única certeza que eu tenho é que eu só vou ter uma escola com princípios cristãos, porque é algo que eu acredito, no dia em que o Senhor fala assim, agora é o momento. Pronto, falei o que era. Também a maioria já sabe. Somente nesse momento. E aí vem todo mundo, e aí? Sabe a mulher quando casa, e aí, para quando eu beber? O tempo está passando, e aí? E aí? E às vezes a mulher está ali sofrendo, porque ela não consegue engravidar. Mas as pessoas não sabem disso, estão perguntando, e aí, para quando? E aí, pastora? E a escola? Vai acontecer? Até as crianças, e aí, pastor? Ora mais. Então, sabe, o esperar é algo difícil para nós, seres humanos. Mas nós precisamos saber esperar, esperar com confiança no Senhor. Porque Ele tem um plano melhor para cada um de nós. Sara esperou muito, desde a promessa de Deus, que na época ainda era Abrão, até Abraão e Sara, foram anos. Nesse período, ela errou muito. Nesse período, ela tentou dar um jeitinho. Aí nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. Então, quando nós estamos esperando e não confiamos no Senhor, não dependemos dEle, nós vamos gerar Ismael na nossa vida. E o que vai acontecer? Depois a gente tem que se desfazer de Ismael. E a gente vai pegar um carinho por Ismael. Porque Abraão amava seu filho Ismael. Mas não era o filho da promessa. Então nós precisamos esperar. Esperar. Esperar mais um pouco. Esperar com paciência. Esperar. Esperar. Não importa o tempo. Se o tempo vem na velhice, não importa. Não importa. O que importa é aquilo que o Senhor vai fazer. Porque Ele é que sabe. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ele é quem sabe. Sabe em que momento o profeta Jeremias recebeu essa palavra? O povo estava
cativo na Babilônia. E aí o verso 10, por favor, Lu, 29:10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Aí ele fala, porque sou eu que conheço planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Diz o Senhor. Foram 70 anos cativos, onde o Senhor falou para aquele povo, olha, vocês vão ficar aqui 70 anos, mas nesse tempo vocês vão trabalhar, nesse tempo vocês vão casar, nesse tempo vocês vão construir, vão comprar. E depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Porque eu sei o plano que eu tenho a respeito de cada um de vocês. Então, qual é o plano que o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui? Para cada um, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E pode ser que muitos estão esperando há muito mais do que 5 anos. Pode ser que você esteja esperando há 10, há 20. Pode ser que essa espera seja a conversão do seu marido, da sua filha, do seu filho, da sua esposa. Mas enquanto você espera, confia no Senhor. Não tente fazer nada com a sua própria força. Não tente fazer nada pelas suas mãos. Por aquilo que você está esperando. Porque Ele é quem sabe. O Salmo 46, verso 10. Aí eu vou falar assim, e o que nós devemos fazer? A resposta está em Salmo 46, 10. A Nova Almeida, atualizada, por favor. O Senhor fala assim, olha, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se. Parem de lutar. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O pastor Diego, quando ele subiu aqui, ele lembrou Pentecostes, ele falou do de repente de Deus. A gente sempre fala da maravilha que foi Pentecostes. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 15, precisa colocar não, tá? Versos 15 e 6, diz assim, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Aqui Paulo está contando sobre Jesus depois de ressuscitado. Diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Em Atos 1, Atos capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus, né, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem
pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus dando um recado: esperem, esperem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém. Atos 1,15. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas. Eram 500. Agora estava um grupo de 120 pessoas. Atos 2:1. Olha, quando nós não esperamos no Senhor, quando nós não temos paciência, quando a gente decide fazer pelas nossas mãos, quando a gente decide largar tudo, olha o que nós podemos perder. Atos 2:1 e 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Quem participou desse momento? Os que ouviram a Jesus, os que obedeceram, os que tiveram paciência, os que esperaram no Senhor. Esperar no Senhor, por mais difícil que seja, trará recompensa para nós. Não esperar, fazer pelas nossas próprias mãos, também terá consequência. Peço que você feche os seus olhos. Eu sei que muitos aqui, muitos de nós, incluindo eu, Camilo, nós estamos esperando. Quantas promessas todos nós aqui já recebemos. Quantos sonhos nós temos. Quantas promessas para essa igreja, para esse ministério. Quantas promessas para a sua vida. E quantas vezes no nosso quarto, ou na sala de casa, ou no banheiro, a gente derrama lágrimas e fala: Senhor, eu cansei. Senhor, eu estou cansado de esperar. Mas essa não é uma opção para nós. Porque a promessa do Senhor, ela vai se cumprir no tempo determinado por Ele. Porque Ele é que sabe os planos que tem a nosso respeito. Que o Senhor hoje Ele venha renovando a nossa esperança, renovando os nossos sonhos. Que a gente possa sair daqui com a certeza de que no tempo dEle, Ele fará. E que a nossa dependência seja totalmente, que esteja totalmente no Senhor.